Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do JC Entrevista, o programa de entrevistas do Jornal da Cidade, que toda semana traz um convidado para falar sobre assuntos de interesse de Poços de Caldas e da região. Hoje, o nosso convidado é o secretário municipal de Cultura de Machado, também ex-secretário municipal de Cultura daqui de Poços de Caldas, João Alexandre Moura. Obrigado pela presença, bem-vindo, João. Obrigado, João. Boa noite a todos os internautas aí do JC Entrevista. Parabéns aí pelo trabalho aí do Jornal da Cidade. Obrigado, João. Eu vou começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz para o Rodrigo Costa, que é secretário de Comunicação Social lá de Machado, quando ele veio aqui no JC Entrevista. Qual é a mágica que está acontecendo ali em Machado, né, para a gente perceber essa espiral de desenvolvimento em vários setores? No teu caso, é a Secretaria de Cultura, também lá as pastas são unificadas, né? São unificadas, João. Lá a gente trabalha com a cultura, turismo e esporte, até pelo tamanho da cidade, uma cidade com 42 mil habitantes. Né, mas já aproveitando e respondendo a sua pergunta, né, a palavra mágica eu acho que é gestão. Né? Tem um corpo de secretário, de assessores ligados aí nas políticas, né, seja na educação, na saúde, na cultura. Né, o prefeito vem dando muito apoio. Né, eu costumo dizer, né, a área da cultura, por exemplo, ela historicamente nos municípios, né, e nas prefeituras, ela sempre foi deixada de lado. Né, e eu confesso que sou um cara de sorte, né, tive o prefeito, trabalhei aqui em Poços, o Heloísio, deu muito apoio para a área da cultura, e o Gilbert também, né, é um prefeito que está dando um amplo apoio para a área da cultura, liberdade para a gente desenvolver os projetos, as políticas públicas, né, passa também pelo financeiro, né, não tem como a gente não falar isso. Né, está sendo uma experiência muito legal, bem diferente de Poços de Caldas, né, uma cidade com 42 mil habitantes, mas que tem movimentos culturais, a gente está potencializando aí as atividades culturais, o turismo, né, a questão das pessoas irem mais às praças também. Né, Machado passou nos últimos anos, aí, de 2012 até 2016, uma onda de criminalidade que foi manchete aí a nível regional, e os projetos culturais hoje eles são um termômetro, João, para a gente medir aí essa questão da violência no município. Né? Os dados da Polícia Militar comprovaram uma redução, né, de 60% da criminalidade, e os eventos, as pessoas estão saindo também para as praças, famílias, segurança, sem boletim de ocorrência, muito tranquilo. Né? Machado está voltando aí a ser, como sempre foi, aí, ocupando, né, o seu lugar de destaque aqui na região do sul de Minas também. Você falou que você é privilegiado, só lembrando que o João Alexandre foi o primeiro secretário municipal de cultura de Poços de Caldas, né? Sim, a gente trabalhou, né, na construção dessa política cultural, né, da criação da secretaria. Né, tive o privilégio, né, a honra e o orgulho de ser o primeiro secretário de cultura da história. Né, uma demanda de 30 anos atrás, né, se a gente recordar aí Fernandinho Friso, Missionário de Carvalho, os ativistas culturais, né, sempre desejaram a Secretaria de Cultura. Né, foi um compromisso de campanha na época, né, do ex-prefeito Heloísio. Né, nós assumimos na diretoria de cultura e construímos lá, junto com os artistas, né, o Sistema Municipal de Cultura, a criação da Secretaria de Cultura, e no último ano, ainda em 2016, aprovamos o Plano Municipal de Cultura para nortear aí os 10 anos, né, de políticas de cultura no setor. Então foi um trabalho aí que a gente se orgulha muito de desenvolvimento de política pública, né, que inclusive esse convite para Machado, né, foi uma forma também do trabalho que fizemos aqui em Poços. Né, estamos desenvolvendo lá, né, dentro das suas realidades. Né, Machado, Poços se destaca muito no teatro, no artesanato, na música. Machado já se destaca muito na congada. Né, então está sendo uma experiência muito rica, João, lá em Machado. Qual que é a diferença principal, João, em tocar uma Secretaria Municipal de Cultura em Poços de Caldas e tocar em Machado, sem entrar no mérito, evidentemente, do orçamento, né, que não se comparam, né? Mas quais são os desafios? O que tem de diferente aqui, que tem lá e que tem lá e não tem aqui? Eu percebi em Machado que a participação do vereador acessando o Poder Executivo é absurdamente maior do que em Poços de Caldas. Aqui na Secretaria de Cultura, a gente dialogava mais com os artistas, com os produtores, desde uma agenda da URCA até o pessoal da música, do teatro. Você tinha os editais, as leis de incentivo e tal. Em Machado, eu acho que até por uma característica de uma cidade menor, né, ainda tem a figura do vereador. Né, a figura do vereador que vai à secretaria transmitir o recado do cidadão. Né? A gente está tentando mudar essa realidade lá, inclusive retornando para o próprio cidadão. Ô cidadão, você pode vir aqui conversar com a gente pode te orientar. Né? Então é um pouco ainda, né, dessas cidades do interior, né, cidades até 40, 50 mil habitantes, que tem isso. Né? Eu observei
Aqui em Poços a gente tem, e tínhamos, né, na verdade, requerimentos de informação, tal, acesso de vereadores, mas lá eu sinto que a participação do cidadão é menor, ele transfere isso para o vereador. Aqui em Poços a participação ela é mais ativa, né? Ela é mais ativa na rede social, da sociedade civil, das entidades, dos grupos culturais, enfim, né? Tem a participação do vereador, mas a sociedade civil, acho que, não diria que é mais politizada, mas é mais participativa, né? Eu senti... Talvez essa tenha sido a grande diferença na gestão lá, comparando Machado com Poços, né? E as peculiaridades locais, né? Como eu falei, né? Poços tem os seus potenciais, Machado tem a questão da congada, que é muito forte, né? Então, são essas talvez as principais diferenças, né? Você acha que, por exemplo, assim, o poder público aqui em Poços, através dos vereadores, eles consideram a cultura de uma forma mais secundária? Olha... Porque por não ter, talvez, esse engajamento que você está falando que existe lá em Machado? Na minha época aqui, houve um engajamento dos vereadores da época, mas foi uma demanda do projeto do Executivo, que foi a Câmara, e até o Jornal da Cidade cobriu muito isso também. Os artistas foram lá, né, conversaram, os coletivos, né, tal. Lá o vereador acessa mais no lugar do artista, no lugar do cidadão, né? A última legislatura, que aprovou a Secretaria de Cultura, inclusive por unanimidade, muito pelo contrário, a produção legislativa, até participei de uma audiência pública uma vez aqui, há uns 2 anos, para falar de cultura, foi muito boa, viu, João? Na nossa época, na gestão anterior, a legislatura produziu bastante e tal, né? Eu observei nessa aqui, eu acompanho também a política em Poços, a produção legislativa no que refere à cultura bem frágil, em relação à legislatura anterior. Né, eu faço essa comparação, né? Mas só para não confundir as pessoas que estão nos assistindo, o vereador lá ele vai acessar, mas não para construir política pública. Muitas vezes assim orienta, sugere, dá indicações, mas tem a questão também de acessos, demandas mais individualizadas em detrimento da coletividade, né? Essa que eu percebi, né? Então é um fator que acontece. Eu acho que eu tenho colegas também que são secretários em Andradas, em cidades menores, em Santa Rita do Sapucaí, também tem essa questão ainda do vereador na frente do cidadão, né? Em Poços não. Poços eu sinto que tem esse protagonismo de outros agentes, né? Da imprensa, da rede social, das entidades, dos grupos organizados, dos movimentos, né? Então é uma cidade nesse aspecto que acho que cobra-se mais, né, da gestão. Como é que funciona lá em Machado os mecanismos de incentivo à cultura? Então, nós criamos alguns mecanismos, né? Nós tínhamos a princípio só a lei orçamentária, nós regulamentamos o incentivo à congada, né? Quando chegamos lá, tinha uma subvenção para as congadas, mas a gente organizou as congadas, os ternos, as congadas mirins, que recebem a subvenção, né? E nós temos também políticas de apoio lá, né? No convênio, com entidades, com a Corporação Musical, com a Associação dos Congadeiros, com a Academia Machadense de Letras. Então a gente tem um edital de seleção lá também, né? Que é baseado naquela lei, né, das parcerias. Então isso está possibilitando a gente dar o apoio maior, né? E uma coisa interessante também com cidades menores em relação a Poços, a classe artística ela está no papel do fomento, dos editais, do apoio financeiro, né? Em Machado eu percebi que tem essa questão financeira, mas tem assim, às vezes eu vi experiências assim que por um grupo cultural, um simples ônibus, um simples apoio para comprar figurino, eles ficavam satisfeitos. Aí eu cheguei a essa reflexão também que anterior ao nosso trabalho lá também, isso também não existia. Uhum. Né? Então a gente está caminhando, né, dentro das nossas limitações a estar trabalhando com isso. A gente aumentou o ICMS do patrimônio cultural, né, e isso possibilitou mais recursos para o nosso fundo do patrimônio cultural, possibilitou investir mais na festa São Benedito, na estrutura da festa, nas congadas, que são patrimônios imateriais, né? Nós revitalizamos a Casa da Cultura, que é um casarão histórico que agora em 2020 completa 100 anos. Então o fundo do patrimônio lá foi muito bem gerido, inclusive aumentou aí no ICMS, né, 33%. Quando chegamos lá,
a nota de Machado era 0, né? E a gente fez os projetos, então aumentou a nota e recebemos recursos, ainda mais nesse processo aí de crise dos municípios, que possibilitou aí a gente investir mais no patrimônio cultural e nas ações aí de cultura imaterial, folia de reis, congada, apoios, né? Seja com uma simples sonorização, com um simples transporte, até a subvenção aí para esses grupos. Aproveitando que você tocou na questão aí de repasses, aí de recursos, até que ponto a crise do governo de Minas atrapalhou os investimentos ali em cultura, esporte? Eu acho que todos os municípios sofreram, né? Mas eu acho que vai muito... Deixou de fazer alguma coisa por conta disso? Não, eu acho que é o seguinte, João, eu acho que vai muito da questão do gestor, né? O Gilbert, ele apoiou, né? Enfim, bancou isso com N dificuldades, né? Inclusive, antes de nós, com muito planejamento, antes de nós pensarmos na ação, nós já falávamos com a empresa licitada, por exemplo, uma empresa de som, eu falei, você está acompanhando as crises dos municípios aí, ao invés, às vezes se demora 15 dias para pagar, né, desses 15 dias, às vezes pode ser 40 dias, mas a gente chegava, conversava. E havia compreensão. Havia compreensão, eu acho que o diálogo é importante, né, João? E assim, a gente é da cultura, a questão da criatividade também, das parcerias, então a gente fez muita parceria lá também, então teve um amplo apoio do prefeito. Aproveitamos os projetos, né? A gente conseguiu algumas captações lá na época com a Codemig, com o próprio fundo do ICMS Cultural. Então a gente conseguiu fazer com muita criatividade, com muito planejamento, com o apoio do prefeito, né? E também, eu acho que essa questão do diálogo, né? Assim, com os fornecedores também, né? Para não estourar bomba lá, estourar lá na cabeça do secretário de Fazenda. Então a gente chegava, meu amigo, som aqui e tal, João, mas vai atrasar, questão dos municípios, mas vamos fazer o evento e tal, e recebeu, demorou um pouquinho, mas a gente não houve problemas com, o fornecedor está atrasado, o pagamento de artista está atrasado, não está, a gente sempre teve esse diálogo aí e sempre foi muito compreendido, né? Então, está sendo uma experiência muito interessante. Ô João, aqui em Poços a gente percebe que os artistas eles são talvez mais dependentes aí de leis de incentivo, né? Esses mecanismos aí culturais que existem nos 3 âmbitos, né? Municipal, estadual e federal. E a gente percebe que aqui em Poços não tem, às vezes, tanto apoio, às vezes, da iniciativa privada. Como é que é lá em Machado? Lá em Machado existe um pouco mais de apoio ou também é difícil as coisas e os artistas dependem realmente mais desses mecanismos? É um grande desafio. A gente está com um trabalho lá de sensibilização com alguns empresários, né? Seja da lei federal do imposto de renda, né? A lei Rouanet, da lei do ICMS, mas é um trabalho difícil, tal como é aqui em Poços, né? Eu acredito muito no papel do Estado na cultura, né? Não tem como a gente fazer cultura, não tem como fazer esporte, não tem como fazer política de turismo se não tem o papel do Estado. Existem as parcerias, existem as leis de renúncia fiscal, mas o Estado tem que investir, né? E deixar bem claro para a população, né, que os orçamentos de cultura, de esporte são bem inferiores, né? Criou-se nos últimos tempos aí que, mas vai fazer show e a saúde, né? Se a gente fizer um mero estudo orçamentário aí, os municípios investem 25%, 30% em educação e saúde, uma verba altíssima, enquanto você vai contabilizar lá esporte, turismo e cultura, fica lá entre 1% e 2%. Né? Às vezes essa área se destaca mais que a outra, vem a questão da comunicação, a gente tem um trabalho muito bacana lá do Rodrigo, vem a questão também de divulgação, de ação, de pauta positiva, né? Mas ainda estamos nessa luta de sensibilização do empresário, né? A Lei Rouanet passou por um processo de muita incompreensão no Brasil nos últimos anos, né? É um mecanismo importante, né? Aqui em Poços é importante para grandes eventos que a gente sabe, né? O Flipoços, o Festival Música nas Montanhas e em outros eventos da região que nós temos aqui. A gente está com essa sensibilização com alguns empresários ainda, né? É um grande desafio, tá, João? Tal como é aqui em Poços, é também lá em Machado, né? O Estado tem que participar e criar outros mecanismos também para que o artista possa se desenvolver, né? Eu costumo dizer para os artistas que a gente não tem que ter esse discurso mais que a cultura é o alimento da alma, né? Ela é o alimento da alma, ela é linda, bonita, é um momento de lazer, entretenimento, mas a lógica que a gente tem que entender a cultura agora é a economia criativa, é a gente entender que a cultura ela pode gerar emprego, ela é boa para o turismo, ela é boa para o cara do lanche, do restaurante, para o pipoqueiro, para o artista,
para o técnico de som, para o cara que venceu a licitação de gradil, para a banda, para o cara da guitarra que vendeu a guitarra. Então, assim, a gente tem que justificar muito o papel da cultura hoje no desenvolvimento econômico, né? Como um setor de criação, né? Na semana passada eu estive em Santa Rita do Sapucaí conversando com o pessoal lá, eles estão muito nessa área. E eles estão convergindo lá, João, com tecnologia, que é a área da cidade, potencial, inovação, né? O público universitário que vai nos eventos, né? Isso aí tem um potencial interessantíssimo com o turismo, né? E fomentando ali as atividades culturais da cidade. Então, assim, são experiências nos municípios que estão acontecendo aí que a cultura vem se tornando algo importante, estratégico e com poucos recursos, né, vindos aí de prefeitura. Ainda sobre essa questão de recursos, João, o fim do Ministério da Cultura nessa gestão federal teve algum impacto direto ali para Machado? O fim do Ministério da Cultura, o princípio da representatividade, né? Assim, um ministro está na mesa com o presidente, tal como tem um secretário que está na mesa diretamente com o prefeito, isso pesa, né? A gente ainda não conseguiu sentir esse impacto ainda, né? É o primeiro ano do governo federal, né? O ministro, a gente acompanha aí a TV, os jornais, né? Está tendo um grande reajuste econômico aí no país, a gente ainda não afetou ainda, né? Mas a quantidade de editais que tínhamos no passado no Ministério da Cultura hoje não está havendo. Em compensação também da crise econômica de 2015 para cá, muitos editais do Ministério da Cultura não foram pagos também. Então houve um desequilíbrio econômico lá no MINC, né, no Ministério da Cultura. Vamos ver como é que vai caminhar agora, né? É uma secretaria especial da cultura, né? Vamos ver, é uma análise aí para a gente fazer, aí, talvez no segundo, terceiro ano do governo federal, qual que é a desse governo, né? Para esses aspectos culturais, né? Até me surpreendeu a redação do Enem lá, falando de democratização do cinema, né? Para um governo ainda que acabou com o Ministério da Cultura. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? A classe artística, todos nós sabemos, eles são extremamente batalhadores, questionadores, né? Politizados, né? E eu acho que esse debate aí é um debate interessante do governo e junto com a classe artística, né? A gente vai aguardar. A gente está falando de turismo, também está falando de cultura e turismo andam de mãos dadas, principalmente Sim. lá em Machado, né, João? A gente teve 2 grandes eventos recentemente lá na cidade, que foi a festa de São Benedito em agosto e depois, no mês seguinte, a gente teve lá o aniversário da cidade com um show, inclusive, do Capital Inicial, né? Sim. A gente faz aí, em termos de comparação, que em Poços de Caldas está tendo as festividades de aniversário da cidade e só bandas locais, ou seja, Poços de Caldas não consegue, nesse momento, trazer uma atração do porte de um capital inicial. Isso se deve, logicamente, pelo que você está falando, à questão aí de uma gestão, né, bem feita ali do Sim. município, que justificaria a mágica, né, que eu citei no começo Sim. do programa, né? E, como eu estou relacionando turismo e cultura, eu quero saber qual foi o impacto aí para o município de Machado em termos econômicos desses 2 eventos, Festa de São Benedito, aniversário da cidade, que consequentemente trouxe muita gente para a cidade. Sim, além do planejamento, da gestão, do apoio do prefeito, dessas 2 atividades, e eu citaria uma terceira também, que foi o festival cultural que nós fizemos em junho. A ideia nossa é trabalhar com o turismo, né? Nós temos lá 6 hotéis, né? Que nesses eventos tiveram hospedagens, tal, restaurantes, então a gente está desenvolvendo o primeiro estudo do impacto do turismo em Machado e também talvez a cereja do bolo da gestão do prefeito lá é a questão do combate à criminalidade. Como eu falei no início do programa, foi um grande termômetro para a gente, tanto o Festival Cultural, a Festa de São Benedito e o show do Capital Inicial, a celebração do aniversário da cidade, que não foi só o show, né? Foram mais de 12 horas de festa. Esse último, por exemplo, aniversário da cidade, sem nenhum boletim de ocorrência, né? Quando cheguei em Machado, em janeiro de 2017, eu falava em evento cultural lá pro rapaz da padaria, o rapaz falava: ô secretário, não faz isso aqui lá não, perigoso, não, criminalidade, o povo aqui mata, tal, assim...
Fiquei meio assustado porque é o seguinte, não resolve você fazer evento e não ter ninguém, né? A gente trabalha com essa ideia do público de cultura, a ideia do turismo também, de trazer divisas para o município. E hoje eu posso afirmar que essa tranquilidade, né, nesses eventos, há pessoas de várias, teve uma cobertura da mídia regional gigantesca e pessoas que estavam lá de outras cidades, Varginha, Alfenas, Paraguaçu, Poços Caldense, então que prestigiaram as festividades com muita tranquilidade. O trabalho do capitão Volpin, que trabalhou aqui em Poços, lá na área da segurança pública, está sensacional também. A gente senta, monta estratégias de segurança também. Eu que nunca fui da área de segurança, aprendi muito, né, com o capitão Volpin também. Então está sendo um trabalho muito legal, né, que o reflexo disso tudo é que o machadense, a família machadense, né, o cidadão, está indo para a praça, né, não tem medo de briga, não está tendo isso, né? Então é um resultado um pouco da pesquisa divulgada pela própria Polícia Militar de Minas Gerais da redução da criminalidade. Então a gente está trabalhando na gestão lá com a cultura, com a potencialidade do turismo, que ainda tem que avançar muito, né? A gente não quer ser uma posse de causa, muito pelo contrário, mas entramos no mapa do turismo, né, com a nota C, então vamos receber recursos para investir no turismo ano que vem, estamos buscando potencializar a questão do café, então, e atrelado a isso a questão do machadense, do cidadão, pagador de impostos, dele utilizar o espaço público, dele ir para a praça, dele ter tranquilidade, né, dele ter o direito ao ir e vir, né, porque Machado passou por uma onda... Medellín, na Colômbia, passou por isso também, né? Por um surto de criminalidade e através de atividades culturais, claro, ações de segurança pública, o empresariado lá se envolveu, teve uma audiência pública lá em Machado também, da Assembleia de Minas e tal, enfim, teve várias ações, né? E a cultura, os eventos culturais e o turista lá em Machado é um termômetro de avaliação, João, bem interessante que a gente está vivenciando lá. Então não é absurdo nenhum dizer que a cultura e o turismo tiveram uma parcela expressiva, né, de importância na redução da criminalidade, né? Sim, com certeza. Um termômetro e um sentimento que o machadense está indo para a praça, né? Tivemos cobertura da mídia e os depoimentos estão aí nas redes, né? No YouTube, por exemplo, para ver, Machado não é só isso, Machado tem aquilo. Então, assim, o sentimento de pertencimento que a gente fala, né, da comunidade foi despertada, né? É aquele grande desafio, né? Você fazer o cidadão gostar da sua própria cidade, né? Mesmo que há 5, 6 anos atrás ela era manchete de jornais policiais. Nós saímos das manchetes policiais, fomos para as manchetes culturais, para as manchetes de turismo, para as manchetes de economia, né? Tem lá o projeto do prefeito lá na área de desenvolvimento industrial, na área do desenvolvimento agrícola, né, com frutas vermelhas também. Então, é uma gestão, João, bem diversificada aí nos seus âmbitos. Do atendimento básico, educação, saúde e tal, ao desenvolvimento de empregos, né, a possibilidade na agricultura, na indústria, até essa terceira faixa aí, que é a cultura, o turismo, né, como é possível uma cidade de 40 mil habitantes ter atividades culturais, né? Então, é um trabalho bastante interessante, principalmente nesses 3 exemplos que nós mencionamos aí, no festival, na festa de São Benedito e no aniversário da cidade, com públicos diferentes também, né? Eu queria que você destacasse um pouco a inclusão de Machado no mapa do turismo e do Ministério do Turismo, que tirou nota C, né, nesse novo período, 2019-2021, né, se eu não me engano. Uhum. Eu queria que você falasse sobre o impacto que isso traz para a cadeia ali do turismo e da economia da cidade. Machado não tinha política de turismo nenhuma, né? Nós criamos nós tínhamos uma Secretaria de Esportes lá, a cultura era ligada ao governo e o turismo não existia. Então, nós fomos para lá, montamos junto com a equipe de transição lá a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. O esporte tem as suas demandas, tal, a cultura também. E a novidade é realmente o turismo, né? Então, nesses 2 primeiros anos, nós mapeamos, né, as potencialidades do município, o turismo religioso, que nós temos uma festa centenária. Nós temos uma comunidade evangélica também que promove a Marcha para Jesus lá, isso atraiu também o turismo religioso. O turismo ecológico, né, ligado à natureza, e o turismo rural, né, a questão das fazendas de café. Então são esses os 3 potenciais, né? Fizemos um diagnóstico, aprovamos uma lei municipal, criamos um conselho de turismo, criamos um fundo de turismo, entramos o ano que vem, já receberemos o ICMS turístico, o resultado sai agora em dezembro da pontuação de Machado, e automaticamente entramos no mapa do turismo, né, que é um critério para
emenda parlamentar para projetos junto ao Ministério do Turismo, né? E para nós, da cultura, fomos criativos. Mesmo com a extinção do Ministério da Cultura, uma das coisas que o governo Bolsonaro deixou foi o Ministério do Turismo, né? E eu acredito que eles vão relacionar muito essa ideia do recurso do turismo, da atividade cultural e, como você mencionou, fazer a correlação dessas duas áreas. Então a gente está com uma expectativa muito interessante aí para a questão do turismo mesmo, de conseguir verbas para infraestrutura, para fazer evento cultural, e, enfim, interrelacionar essas duas áreas, né? O turismo com a cultura. Como é que o Machado está em relação ao ICMS cultural? ICMS cultural, como eu mencionei, a nota nossa era zerada. No primeiro ano a gente conseguiu nota 8, depois fomos para 10, agora fomos para 12, um crescimento de 33%. Né? Em termos de reais ali? Recebemos esse ano em torno só do ICMS R$257 mil, que foi fundamental, João, nessa crise dos municípios, mas já que é um recurso vinculado, e o secretário da Fazenda tem que gastar na cultura, né? A gente conseguiu aí fazer, mesmo com essa crise dos municípios, muita criatividade para alocar esses recursos nas atividades culturais, né? Porque é o seguinte, o ICMS ele vem em geral, né? Compete ao secretário da Fazenda fazer as distribuições, né? E lá a gente fez um acordo, ó, você distribui do esporte, você distribui do turismo que vai vir e você distribui do patrimônio cultural, né? E aí a gente tem os fundos, né? E quando eu chegava para o secretário da Fazenda, o caixa único geral, tá sem dinheiro, João, então você paga do fundo, né? Porque é uma atividade cultural, o conselho aprovou, tal. Então a gente conseguiu, com muita criatividade, com muita técnica, não faltar dinheiro, né? Então acho que mesmo com essa crise aí dos municípios e com o apoio do prefeito também, claro. Projetos para Machado no ano que vem na cultura, turismo e esporte? É um ano eleitoral, né, João? A gente tem essas limitações, né, de compras, de fechamento de conta, de licitação, né, até... Mas, assim, eu acho que nós fizemos muito nesses 3 anos lá. Eu acho que administrar, né, realizar o Festival Cultural, a 106ª Festa de São Benedito, a programação do aniversário da cidade na área da cultura. Na área do turismo, né, a gente vai receber o ICMS turístico, estamos no mapa do turismo. O prefeito, semana passada, esteve em Brasília, já está buscando aí verba para a área do turismo, né? O Ministério do Turismo, todo mundo está sabendo, está balançado com esse escândalo lá dos laranjas, né, tal, está afetando diretamente a figura do ministro do turismo, mas o Ministério está muito bem organizado, a gente vem acompanhando as políticas aí, e assim, para nós, se conseguimos relacionar turismo e cultura e temos uma caminhada para a política de turismo, para que a outra gestão dê continuidade, eu acho que está bem satisfeito. E para o esporte a gente tem as demandas, a gente tem um festival de areia lá, a gente tem uma emenda parlamentar para uma reforma do poliesportivo, né? Fizemos 2 licitações já, é uma obra bem complexa, as empresas não apareceram, estamos refazendo o edital para tentar revitalizar o nosso poliesportivo, que já tem mais de 30 anos, né? Mas estamos atendendo, nós temos lá um projeto Escola de Esportes, que é atividade de esportes coletivos, e nós criamos uma bolsa municipal para atleta, né? Não aquela bolsa atleta do Ministério do Esporte, mas nós identificamos em Machado que o atleta ele tinha muita dificuldade de custeios básicos, transporte, alimentação, hospedagem e tal. Então nós aprovamos uma lei na Câmara de apoio ao atleta, né, um Bolsa Atleta, criamos uma comissão, ele encaminha a proposta, tem uma seleção por edital e é contemplado. Inclusive agora, semana passada, um atleta nosso do mountain bike participou do Rider lá em Arraial da Ajuda e agora está indo para o Pan-Americano na Argentina. Então, de esportes individuais, né? O esporte coletivo lá é bem organizado, o basquete nosso é bem organizado, a turma do futebol tem como lazer e tem como competição, mas o atleta individual, o Machado sempre foi muito forte no atletismo e aquele atleta individual nunca tinha apoio, a turma da bike nunca tinha apoio, o judô, o karatê, as artes marciais, então o Bolsa Atleta veio. E apoios assim, João, coisa de 500, 600 reais, um apoio na viagem, porque os atletas individuais, eles já têm os seus patrocínios, né? Esse menino mesmo da bike tem patrocínio da Shimano, é um atleta de alto rendimento já, mas os custeios básicos de prefeitura, assim, e tal, foi muito interessante. Com pouco recurso, a gente conseguiu acessar demandas que um atleta que chegava na prefeitura
nunca tinha conseguido. Então, essa lei do Bolsa Atleta aí foi talvez o grande legado que a gente vai deixar lá no esporte. É isso aí, João. Encerramos. Muito obrigado pela presença. Obrigado, João. Até uma próxima. Na sequência, a gente apresenta mais uma edição do Pautando, eu e o Albert Mareca, aqui no Jornal da Cidade, a partir das 8 da noite. Quem quiser reassistir essa entrevista com o João Alexandre, está disponível aqui na nossa playlist no Facebook. É só entrar aqui na aba Vídeos, também vai estar disponível no nosso site jornaldacidade1.com.br e também no nosso canal do YouTube. É só procurar lá no campo de busca Jornal da Cidade TV, você vai cair no nosso canal, se inscreva, vai ter entrevista com o João Alexandre e todas as outras que a gente já realizou no JC Entrevista. Semana que vem a gente está de volta, terça-feira, a partir das 7h30 da noite. Até lá.